A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, da Rede Jovem Pan, para campo, para cidade, para o país inteiro. A maior rede de rádio, de internet, televisão. Com muita honra que a gente tem aqui o espaço na Rede Jovem Pan para falar com a sociedade brasileira inteira. E a gente está recebendo hoje uma estrela, uma personalidade muito legal desse nosso mundo do século XXI, que eu digo, começa no ano 2021, o século novo. E eu queria agradecer muito aqui a presença conosco da Malu Naschreiner. Ela é a líder, a presidente da divisão agrícola brasileira aqui da Bayer. Malu, seja bem-vinda conosco. Muito obrigada, Tejon. Um prazer enorme estar aqui no seu programa, falando com a tua audiência. Obrigado, Malu. Olha, e tem aqui, a Malu nasceu aqui em Mauá, Grande São Paulo, se formou na Exalc, lá em Piracicaba, e, coisa genial, iniciou a sua carreira como vendedora da Bayer no Rio Grande do Sul. Então eu tenho essa curiosidade. Se formou, foi para o Rio Grande. Como foi esse desafio, esse enfrentamento de vendedora, né, num campo que ainda era, né, agora está na boa, todo mundo, mulheres, aliás, quanto mais mulheres, mais vendas hoje, né? Mas como foi o teu início como vendedora no Rio Grande do Sul, Malu? Tejon, realmente foi um desafio, né? E até por ser uma pessoa recém-formada. Então eu não tinha nenhuma experiência profissional, eu comecei na empresa como estagiária, terminei o estágio, fui contratada como vendedora, que a gente chama de representante técnico de vendas, no sul do Brasil, onde eu também nunca tinha ido, né? Nunca tinha sequer visitado o estado do Rio Grande do Sul até então. Então, nova, 23, 24 anos, fui morar sozinha, bastante longe de casa. Eu fui morar, porque às vezes o pessoal fala Rio Grande do Sul, pensa em Porto Alegre, né? Não, eu fui morar em Santo Ângelo, que é uma cidade no noroeste, 600 quilômetros de Porto Alegre, então bastante longe de casa, né? E não existiam, de fato, muitas mulheres, muito poucas, na verdade. Na região existia eu e uma outra, também vendedora, mas eram muito poucas mulheres que existiam. Mas eu tive a felicidade de encontrar pessoas durante esses anos no Rio Grande do Sul que me ajudaram muito, né? E eu falo muito que a minha carreira profissional que eu sou hoje, eu devo muito a essas pessoas que me ajudaram no início da minha jornada. Não só colegas de trabalho, como também parceiros comerciais, clientes, né, os agricultores. De uma certa forma, eu senti que o pessoal me abraçou, né? Quase como você abraça uma filha, alguém que chega na família. Eu realmente vivi a cultura gaúcha muito tempo, eu fiquei 3 anos lá, depois 1 ano em Santa Catarina, mas eu realmente mudei com a cabeça que aquela era a minha nova casa. Né? Eu não pensava minha casa em São Paulo e eu estou aqui no Rio Grande do Sul, é temporário, não. Eu pensava, aqui é a minha vida. Né? Então, realmente, eu criei muitas conexões com o pessoal, com a sociedade onde eu estava inserida. Tenho amigos até hoje, né, nesses 17 anos aí de carreira, até hoje eu tenho o prazer de interagir com muitos deles. Mas, de fato, era um estranho no ninho. Excelente. Quanto maior a dificuldade, maior pessoa a gente se torna. E uma coisa muito rica que você acabou de dizer, que todos os jovens aqui que estejam nos vendo, que aprendam com isso. Ame onde você está, porque onde você está, com as pessoas dali é que você vai fazer o seu progresso. Então, estou imaginando essa sua experiência de 3, 4 anos em vendas, que é outra área fascinante para a gente aprender a realidade do mundo. Então, vamos dar um salto disso, né, daquele momento, daquele início, para hoje você liderando essa área da maior companhia planetária aqui no Brasil, no campo das sementes, no campo dos defensivos, né, e de todo esse mundo novo que vem aí de biosoluções. Então, primeira coisa, hoje, estamos terminando o ano, né, feliz ano velho, que vem o feliz ano novo, estamos terminando aqui o ano. Como foi a performance da Bayer, como foi a performance de todo o teu time
nesse ano difícil, né, de 2020? Tejão, acho que começar respondendo, falando como foi o mercado, né? Porque no fim do dia, o que acontece no ano com o nosso cliente lá na ponta, com o agricultor, é reflexo do que acontece na Bayer e em companhias líderes de mercado como nós. Esse ano foi um ano muito positivo para o nosso agronegócio. Diante de todos os cenários, e ainda mais quando a gente olha em perspectiva com outros setores, você que é extremamente conhecedor do nosso setor sabe bem disso, a gente de fato foi um setor privilegiado, né? Não quer dizer que não temos problemas, que não tivemos em algumas culturas, em algumas regiões, sim, algumas questões pontuais, mas de maneira geral, olhando todo do Brasil, um ano bastante positivo, né? Um ano de preços históricos de commodity, um ano de produção nacional muito, muito positivo, e isso faz com que a Bayer também encerre o ano com um ano positivo. A gente ainda está jogando esse jogo, né? Nós terminamos o ano em dezembro, mas a safra agrícola ela acaba em março, então a gente ainda está nesse jogo. Eu costumo dizer que dezembro a gente joga até os 45 do segundo tempo. Nós não somos um país ou um segmento que a gente agora pode descansar um pouquinho, a gente tem de fato que jogar até os 45 do segundo tempo, mas a gente encerra o ano de maneira bastante positiva. Tivemos impactos também, Tejão. Acho que talvez o grande impacto é o impacto com a desvalorização cambial. Ao mesmo tempo que isso sim traz um cenário positivo para a ponta, para a agricultura, para o nosso cliente, traz um desafio para quem opera com matéria-prima importada, né, para quem é uma empresa multinacional. Então, sim, tem um desafio. A desvalorização cambial, ela, de maneira geral, no setor, teve um impacto. Nada muito diferente de quem opera no Brasil há muitos anos, né? Ou na América Latina. A gente sabe que somos países onde variações e flutuações fazem parte do nosso dia a dia de negócio. Agora, de fato, esse ano, nesta proporção que aconteceu, tem um impacto importante. Mas olhando fundamentos de negócio, um ano bastante positivo, um ano que a gente conseguiu avançar bastante também em temas estratégicos para a companhia. Ótimo. E a perspectiva, falando de mercado, estamos entrando em 2021. Como é a visão, então, de Malu com relação a 2021? A gente também tem uma perspectiva positiva. Temos um desafio diferente do ano que passou. Começamos a safra com bastante desafio climático, né? Secas históricas, interior de São Paulo com a pior seca dos últimos 40 anos, algumas regiões com atraso de plantio de mais de 30 dias. Então, isso sim pode trazer um impacto no final dessa jornada lá na frente. Ainda existe algumas coisas que precisam acontecer, chuvas, começo de janeiro, mês de janeiro vai ser bastante importante para a gente entender o impacto, se há e qual o tamanho, mas existe uma preocupação, né? A gente tem sim hoje uma preocupação no setor em relação a potenciais impactos na produção. Agora, sim, seguimos num ciclo muito positivo de commodity, um ciclo muito positivo do Brasil sendo e se fortalecendo como um dos grandes atores do agronegócio mundial, ou é o primeiro ou o segundo exportador, produtor dos grandes produtos agrícolas que nós temos no Brasil, soja, milho, café, carne, suco de laranja. Então a gente vê de fato o Brasil consolidando e 21 não deve ser diferente. Vamos entender se temos um impacto desse desafio de clima ou não, ou se a gente recupera durante a safra. Ótimo. Agora vamos falar do mundo dos fatores controláveis, né? Penteado Cardoso, 106 anos de idade, fundador da Maná, criou a Fundação AgriSUS, 106 anos de idade, me deu uma entrevista. Perguntei qual é o grande conselho que o senhor dá para um jovem. Ele falou: primeiro, não tenha medo do mercado. Então é isso, vamos para frente. Segundo, nunca se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência. E falando de ciência, falamos de Bayer, eu queria ouvir você sobre duas coisas importantíssimas. Aliás, meu amigo Berger, velho amigo Berger, geneticista, né? Conversando com ele, estou acompanhando aí o assunto da Intacta 2 Extend. Inovação, 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 inovação. E o que a gente vê? É exigente, ou seja, o agricultor tem que fazer muito bem feito.
todos os procedimentos, né? Praticamente, Malu, qual é a sua visão? Este agricultor que vai para o futuro, daqui para frente, ele é um ser humano, uma mulher, um homem, enfim, a sua equipe, que praticamente são atletas olímpicos. Tem que fazer muito bem feito para poder tirar proveito desse mundo da inovação. A sua visão da aplicação concreta da ciência no campo, o que você acha, Malu? Tejão, eu não vejo outro caminho para a eficiência que a gente precisa buscar como setor, né, para o desafio que o agricultor tem, né, de liderar e lidar decisões que têm fatores controláveis, fatores incontroláveis. É um mundo extremamente dinâmico. Se a gente não tiver ferramentas que ajudem o agricultor a ser mais eficiente, ou seja, tirar mais com menos, né? Ou seja, trabalhar produtividade, trabalhar eficiência operacional, é muito desafiador a gente seguir tendo os resultados que nós temos hoje como agricultura brasileira e o nosso cliente lá na ponta conseguir ter sustentabilidade da sua produção agrícola, né, da sua atividade agrícola. Então, eu não vejo opção. Acho que a agricultura hoje, ela chegou num nível de profissionalismo que ela não tolera desaforo, né? Eu costumo brincar, não tolera desaforo. Então, ferramentas como Intacta 2 Extend, que está chegando. Na próxima safra, a gente vai ter a felicidade de lançar mais 3 biotecnologias, em tudo dando certo. Milho e algodão também a gente deve vir com novas biotecnologias. Produtos no nosso portfólio de defensivos, que também são produtos inovadores, produtos de altíssima eficiência. E tem um outro fator, né, Tejão, que talvez os nossos colegas do hemisfério norte não tenham esse mesmo desafio. Nós operamos numa agricultura tropical. A agricultura tropical, ela demanda um nível de manejo, um nível de assertividade no momento que você controla uma doença, que você controla uma praga, que você trabalha todo o sistema produtivo, que é muito diferente de quem não ou de quem opera na agricultura temperada, né? De quem não tem a neve ali chegando num determinado momento do ano e solucionando parte dos problemas. Então, eu não vejo outro caminho. Eu acho que o agricultor brasileiro, ele é ávido por inovação, ele é aberto, ele quer inovar, ele quer aprender, ele quer fazer diferente, e o papel de empresas como a Bayer é gerar ferramentas para que ele possa seguir nesse caminho. Muita educação, né? Constantemente. Malu, agora é uma curiosidade aqui, né? Estamos em 2020. Eu fico imaginando 2024, 2028, que tipo de coisa nós vamos ter para usar na agricultura? O que vem por aí? O que está já na cabecinha dos cientistas, né, mais profundos aí da tua companhia, que vai chegar aí daqui a pouco, que a gente já tem que ficar antevendo? Tem sim uma grande ainda, um grande investimento vindo do que a gente chama de inovação clássica, Tejão, que é a inovação em produtos, tecnologias, ferramentas. Então, isso sim segue sendo um caminho e um investimento bastante forte. A Bayer, como empresa, investe 2,3 bi de euro em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Mas o gênio que saiu da garrafa, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, é a transformação digital. É isso que a gente vê, né? É a gente, de uma certa forma, conectar a inovação clássica, então sim, o seu produto mais eficiente, que vai gerar mais resultado para o agricultor lá na ponta, com o levantamento de uma informação para aquela determinada região, para entender se o momento para usar aquele produto é o correto ou não é, aplicações que sejam mais automatizadas, que sejam por taxa variada. Há umas semanas atrás eu tive a oportunidade de visitar um campo de um parceiro nosso, que está inclusive já prestando serviço com aplicação de drones. Então o drone fazendo a aplicação, a gente já começa a ver na prática algumas coisas que antes a gente só via no papel ou na televisão. Claro que isso ainda tem que ganhar escala, e acho que esse é o movimento nos próximos anos, o movimento dessa próxima década. A gente ganhar escala nessa jornada digital. Mas esse, na nossa visão, é o gênio que já saiu da garrafa, e o perfil brasileiro, do agricultor brasileiro, inclusive quando a gente compara com o americano, de novo, mais aberto para esse tipo de inovação. Muito interessante, ou seja, produtoras, produtores, né? Jovens, né, que estão por aí querendo estudar, aprender a fazer Big Data,
meus amigos lá da Fundação Sunji Nishimura, ou seja, a juventude tem uma oportunidade de carreira nesse campo, porque se eu sou um agricultor e não gosto de mexer com isso, eu tenho que arrumar alguém que vai fazer para mim. É tão simples quanto. Acho que é oportunidade para revenda, distribuição, cooperativa e todo esse time aí no entorno. Agora, Malu, a outra pergunta tem a ver com a ciência e, obviamente, que essa ciência digital, aliás, hoje decidimos o título do tema do novo Congresso das Mulheres, que é Digital e Agregação de Valor. Você é a primeira aqui a ser informada disso, do novo Congresso das Mulheres deste ano, Digital e Agregação de Valor. Agora, óbvio, agricultura ABC, baixo carbono, tudo isso. Agora, um ponto que eu queria te perguntar. O cidadão consumidor aqui, pessoal aqui da cidade, nós consumimos ciência, né? Nós não vamos precisar de uma certa educação pedagógica para o consumidor final, o que é edição gênica, que isso não é um monstrengo, o que é uma biosolução, o que é um manejo integrado. Essa coisa da ciência não vai ter que ser mostrada ao consumidor final, Malu? Sem dúvida, Tejão. E esse talvez é um dos grandes desafios que a gente encontra como setor. Como que a gente consegue construir essa narrativa, como que a gente consegue levar esta informação, primeiro, de maneira uníssona, não cada um levando um pedaço da informação. Então, como é que a gente trabalha com as parcerias público-privadas, como é que a gente trabalha com as associações que representam, seja os agricultores, a indústria, o cooperativismo, que a gente possa junto construir essa narrativa e falar com a cidade, né? Acho que a gente já falou em outras oportunidades. Falar com o campo é fácil. O desafio é falar com a cidade, é falar com o jovem urbano. E uma coisa que eu fico bastante até animada, né, de ver acontecendo, e acho que a gente começa a dar passos nessa direção, uma das associações que representa a indústria e que a gente faz parte, definiu o público-alvo da comunicação como o jovem urbano. Então, eu acho que a hora que a gente, de fato, se coloca com o propósito de falar com esta população, a gente consegue mover esforços nesse sentido. E usar, né, ferramentas de comunicação, usar pessoas que são influenciadores desse público, você um deles, Tejão, para nos ajudar a contar a história como um todo, né? Porque o que acontece hoje, e não é só na agricultura, a gente acaba, assim, sempre tendendo a polarizações, a gente ou conta um lado da história ou o outro lado da história, sempre um extremo. Talvez é a oportunidade que a gente tem de contar a história como um todo, mas é um desafio e vai precisar ser algo que não só a indústria, né, mas todo o setor vai precisar colocar esforço, colocar investimento e energia. Malu, você usou uma expressão no início da nossa conversa e você abraçou ali a região. Eu acho que está na hora da gente abraçar o Brasil com carinho, com respeito e, sem dúvida, integrar a juventude, toda ela, e as famílias agrícolas com as famílias urbanas. Acho que está na hora da gente abraçar o Brasil e parar diminuir consideravelmente essa polarização. Nós vamos caminhando para o nosso tempo e a conversa contigo é para a gente ter aqui 3 horas, mas não é meia. Mas eu quero perguntar para você sobre a mulher no agro, uma pesquisa do CFI, lá americana, Center for Food Integrity, sobre quem é a pessoa ideal para conversar com o cidadão urbano, né, sobre ciência. E apareceu uma mulher, mãe, cientista. A pessoa ideal, uma mulher, mãe, cientista com mais credibilidade. Como você, então, deixa aqui uma mensagem com relação a essa liderança feminina? Você é um exemplo concreto e real numa liderança de uma corporação extraordinária no campo da ciência. Qual é a mensagem, Malu, para o lado feminino da força do planeta? E olha, Tejão, eu já tenho uns 10 nomes de mulher, mãe, cientista para indicar. Opa, a gente tem várias aqui que com certeza podem ajudar nessa jornada. Mas eu acredito muito nisso. E parte do trabalho que nós fazemos, tanto no Conexão Mulheres, o nosso Congresso Nacional das Mulheres, é dar voz às mulheres.
Eu acho que esse é um dos grandes objetivos estratégicos nosso como companhia, não só internamente na Bayer, mas influenciando o ecossistema que a gente atua. E o Congresso é um exemplo desse movimento. Então, a minha mensagem é: se posicionem, né? Tenham, de fato, a abertura para trazer a voz da mulher, para trazer a visão da mulher em discussões. Eu não tenho dúvida que ela traz uma visão que ela pode buscar um consenso, ela pode buscar uma harmonização de pontos de vista mais fácil. Não que ou é o homem ou é a mulher, eu acho que o poder é quando os dois estão juntos, mas a mulher ela pode trazer esse equilíbrio. Então a minha mensagem é: acreditem que existe um valor extremamente grande nas mulheres que estão hoje por trás das propriedades rurais, por trás das decisões que são tomadas no agronegócio brasileiro. A gente tem hoje de 20% a 30% das propriedades sendo liderada por mulheres. E o meu convite para essas mulheres é que elas, de fato, nos ajudem nessa jornada. Sejam vocais, participem nessa jornada de representação do agro brasileiro no Brasil e fora do Brasil. Muito bem, Malu. E eu acho que nos outros 70%, onde são os homens, eles são os homens mandados pelas mulheres, viu? Acho que é um poder. E você, como vendedor, aliás, não posso perder, aqui para ir para o encerramento, as métricas que a gente tem acesso em vendas revelam que a média de venda das mulheres é superior à média de venda dos homens, né? E aí fica, você está com um corpo de mulheres em vendas, aí como é que está essa turma de mulher vendendo aí na Bayer e nos canais? João, eu te diria que hoje o corpo de vendas é muito maior do que eu tinha quando eu comecei lá atrás, mas ainda aquém do que eu acho que a gente pode chegar. A gente ainda tem, sim, um espaço para trabalhar, não só na equipe de vendas lá na ponta, mas também nas nossas posições de liderança, níveis gerenciais. Tem uma evolução gigantesca, né? Não posso deixar de reconhecer. Estando 17 anos nesse mercado, a evolução é gigantesca. Mas ainda temos uma oportunidade grande pela frente, concordo com você. Para vender mais. Mulher com vende certeza. mais. Olha, não é para homens, vocês se preparem. Malu Naschreiner, estamos encerrando o nosso ano aqui na Jovem Pan com a tua entrevista. Chegando aí, eu chamo adeus século velho, viva o século novo, que é o século XXI, que espero que 2021 já seja aí uma bela aurora, né, desse novo tempo. Eu queria agradecer muito você com a gente no final do ano e que você deixasse, então, a tua mensagem para todas as brasileiras, brasileiros da cidade, né, abraçar o Brasil, a tua mensagem de ano novo, século novo, que você deixa para todo o país. Por favor, Malu. Nós, como humanidade, esse ano nos superamos. Acho que a nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de reagir em cenários talvez nunca pensados, ela foi realmente muito grande, né? Isso no agro, na cidade, em diferentes segmentos, né? Acho que, de fato, nós tivemos a oportunidade de nos reinventar. Então, tenho certeza que todos aqui que nos ouvem, de uma forma ou de outra, se reinventaram na sua rotina, no seu dia a dia. E o meu voto para todos é que a gente, de fato, tenha um final de ano com muita paz, com muita saúde, perto das nossas pessoas queridas, dos nossos entes queridos, e que a gente entre 2021 muito otimista, muito positivo. Eu sou uma otimista por natureza, Tejão, e eu acho que é assim que a gente começa e deve começar toda a jornada, todo o novo ciclo. Então, que seja, de fato, um ano novo e um ano repleto de coisas boas para todos nós, para o nosso país. Muito obrigado, Malu. A Hora do Agronegócio. Um feliz ano novo, que venha o século novo. E Malu Naschreiner, sucesso para você, com muita felicidade, que você seja também um exemplo inspirador para todos nós. Muito obrigado, Malu. Muito obrigada, Tejão. Um prazer enorme. A Hora do Agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional.